falou um pouco da sua trajetória com o Interior Mulher, e aí eu fiquei muito curioso, assim, de como é que você lida com o seu processo criativo de iluminação, né, assim, especificamente o Interior Mulher era um espetáculo que acontecia na rua, então como é que foi essa experiência de conceber é, uma iluminação, né, para esse ambiente, distante da caixa cênica, né? Geralmente o iluminador começa na caixa cênica, então como é lidar com outro aparato, como é que se dá o seu processo criativo e se tem algum processo criativo que você gostaria de sinalizar assim como algo que te marcou bastante. Amigo, eu fiz ano passado, eu tive uma oportunidade muito legal de voltar para minha cidade, para Santo Antônio de Jesus, para fazer uma oficina no Sesc de lá, pelo Sesc Dramaturgia. Nesse projeto do Sesc Dramaturgia, eles não têm uma dramaturgia da visualidade ainda. E eu atribuiria muito o meu trabalho hoje em dia nesse lugar da visualidade como um todo, assim, que inclui outros elementos da cena também, que não só a iluminação. E aí, pra ficar nesse processo lá dentro de uma das categorias, a gente resolveu colocar dramaturgia da luz, porque meio que abarcava isso, né? E aí era um estudo de aparelhos refletores e aparelhos projetores de luz. Esse processo que eu venho trabalhando junto com o COAT, especialmente, que foi de onde começou a surgir esse meu olhar mais cuidadoso para essa parte da visualidade, é a experimentação mesmo. Então, eu sempre respeito e entendo o técnico da casa quando eu chego em algum lugar para fazer uma montagem de luz. Ele que comanda porque é ele que entende o espaço. Eu vou um pouco compondo dentro daquele espaço que eu tenho ali, compondo, colorindo aquele espaço a partir dos equipamentos que eu tenho e respondendo o que a cena precisa. Eu acho que o primeiro passo quando eu vou pensar uma luz é o que é que a peça precisa, o que é que a peça pede, porque você tem que partir da peça. Não dá para você chegar em casa, criar uma proposta de luz e querer encaixar naquela peça do colega que você vai fazer a luz ali. Não dá. Eu gosto sempre de partir disso. O que é que a peça precisa? Sempre tem uma conversa com o diretor. Quando eu tô dirigindo é muito mais complicado, o Alisson sabe disso, tanto que quando eu não faço luz de peça minha, eu chamo o Alisson para fazer, porque a gente consegue ter esse diálogo e ele consegue ver coisas que eu talvez não consiga ver, por estar dirigindo e por também ser o iluminador. Então, sempre quando eu vou trabalhar com alguém, eu chego e converso. O que é que você acha? O que é que você já pensa de luz? Que cor você acha que tem essa peça? E a partir daí eu vou primeiro respondendo, entregando para ela o que ela precisa e depois eu vou compondo em cima daquilo que a gente já estabeleceu, que a gente já acertou antes. Quando eu fiz maçã e arquivo, a gente tinha um processo na escola que era um pouco... a gente tinha muito pouca quantidade de refletores para experimentar, né? Então Sim. nossas luzes eram muito simples e elas precisavam ser simples e funcionais. Então eu diria que a gente era muito guerreiro e guerreiras porque a gente conseguia fazer milagre com 5 Fresnéis, 2 elipses, 4 pares e se revezava e era incrível. E aí depois, quando a gente fez maçã, que a gente foi para um espaço totalmente não convencional, ali talvez eu tenha percebido quanto que também é interessante olhar para o espaço e pensar numa iluminação que não necessariamente seja só feita por refletores, sabe? O projetor também ilumina e também consegue dar efeitos incríveis. A gente tem vários equipamentos alternativos que também fazem luz. Os LEDs estão aí hoje dando um show. Colher de feijão, escorredor de Colher de feijão. macarrão. Total. Que A gente mais foi aquilo que você trouxe outro dia aí pra eu foi fazer umas lâmpadas? funil de farinha. Eu fui fazer a iluminação dos demônios de Daniel Guerra e aí ele queria fazer uma luz, uma coisa com instalação, assim, porque tinha os instrumentos. Aí eu desci na Avenida 7 e lá vende muitos utensílios de cozinha industrial. Então são coisas grandes, é um funil grande, é um negócio daquele de pegar farinha da saca. Aí eu levei pra casa de Alisson, chega lá, amigo, o que é que a gente faz? E aí a gente foi criando, né, Alisson? Alisson foi sensacional nesse processo, eu aprendi tanta coisa, meu Deus. Mas eu acho que é um pouco isso. Quando a gente fez Trilhas Derramadas, que foi na rua, Alisson era o cara que comandava toda essa parte de elétrica e iluminação. E uma das coisas que a gente aproveitou muito
foi a iluminação que tinha nas ruas. Então a gente meio que escolhia as praças que já eram um pouco iluminadas, porque a gente não tinha muito equipamento de luz na época. A gente tinha uma cortina de lâmpadas que ficava no fundo do palco, assim, que era o nosso brilho. Quando a gente ligava aquilo no interior, menino, a praça ficava assim, ó, vrum, parecia que era a hora de começar, sacou? As pessoas entendiam que era a hora de começar. Tá, eu destacaria, talvez, o processo de Titus, porque foi uma peça que eu dirigi, que eu fiz a luz, e que eu acho que foi uma das luzes mais complexas que eu fiz, ou que eu tentei fazer, porque o espaço era dividido em duas partes. Então, assim, a ideia era que um estúdio não interferisse na luz da área onde tinha terra. E a proposta inicial era que a peça começasse muito clara, num tom de âmbar mais tarde, sol da tarde, assim, e terminasse num pôr do sol muito alaranjado, assim, muito quente, porque a última cena da peça era o massacre onde as pessoas morriam. E aí a ideia era que a peça fosse esquentando aos poucos, assim. E eu não sei se eu consegui fazer esse efeito, mas O que vale é a intenção. O que vale é a intenção. E pra mim, eu tava achando, nossa, tá esquentando. Então eu falei, tá ótimo, tá incrível. Mas eu acho que é isso. O processo da luz, pra mim, é um pouco assim. Eu vejo a cena, aí eu falo assim, pô, daria pra fazer um efeito legal ali. Aí depois a gente vai resolver como é que a gente faz isso. Aí a gente vai resolver os problemas pra conseguir fazer aquele efeito que a gente imaginou ficar incrível ali. É engraçado que aconteceu uma coisa, né? Eu fiz a iluminação da mostra de Miriam, uma aluna de direção agora, no último semestre. E era a cena fechada, realismo. E Tudela era o orientador da cena. E aí a ideia era que tivesse uma passagem de dia pra noite. E Tudela é o cara, né? Tipo, essa passagem de tempo, meu filho, das peças de Tudela, você fica babando. E aí, tipo, eu fiz a passagem de tempo. E aí eu coloquei os azuis pra fazer os tons da noite divididos dos dois lados. Aí ele falou assim, por que você não coloca de um lado só? Porque aí você vai ter o sol de um lado e a lua do outro, né? O sol não se põe no mesmo lugar da lua. Aí, amigo, eu só sei que foi isso. A gente aprende sempre, a gente continua aprendendo. E Sim. quando a gente decide escutar esses aprendizados que a vida nos oportuna. Voltando um pouquinho no que você falou, né? A gente precisa fazer a luz de acordo com o que a peça mostra pra gente. E teve uma vez que Tudela, eu ouvi uma frase dele, falou comigo assim, é impressionante, você olha o ensaio, olha o espetáculo e vê a luz lá, não precisa criar, o espetáculo já te dá a luz, né? Então não adianta você criar uma luz mirabolante, né, pra uma coisa que não vai dar certo. Às vezes o próprio espetáculo já te pede uma luz. Claro, quando você tem a técnica, sabe das coisas, você vai colocar as coisas encaixadinhas no seu devido lugar. Mas essa frase dele me tocou muito, foi justamente no começo da minha formação, mas que tem todo sentido, né? Total. E você consegue aplicar a sua identidade na luz, mesmo quando você vai pelo simples, porque às vezes a peça realmente pede o menos, né? Às vezes por exemplo, essa cena de Miriam mesmo era um realismo, só que a gente não tinha muitos equipamentos. E uma cena de realismo é uma cena de casa, né? Que é iluminada geralmente por uma lâmpada. Então, assim, a gente precisa às vezes Ok, é uma sala. Uma sala geralmente tem uma lâmpada. Como é que eu consigo aplicar a minha criatividade aqui, sendo que a única fonte de luz primária tem que ser essa lâmpada da casa? Mas aí a gente vai descobrir, né? Pode ter um abajur ali no canto, pode ter um LED embutido aqui que dá uma luzinha ali. A geladeira pode ter uma luz dentro, quando você abre sai uma luz de lá. Então aí você vai tentando criar a partir disso, né? Eu tentei fazer a luz mais realista possível aqui, ó. Essa luz tá ótima. Ai, Tô igual vocês aí, no baile de vocês.